período de carnaval foi de intensa movimentação política por parte do Palácio do Planalto. Deputados e senadores, durante os 4 dias, foram chamados para brincar o frevo ou dançar o axé da reforma da Previdência Social. Isso porque é a intenção do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que esta reforma esteja concluída a sua votação nas duas casas até o último dia 28 de fevereiro, sob pena de não se votar mais este ano. Para isso, o relatório teve que ser mudado, atendendo algumas outras conveniências dos parlamentares, para se atingir os tão sonhados 308 votos necessários para sua aprovação. Um outro assunto que também tomou conta da pauta desde a última semana foi a questão do auxílio moradia dos senhores juízes, promotores, ministros, enfim, os integrantes da estrutura judiciária do Brasil. Essa é uma discussão que já muito se faz em relação também aos parlamentares, que têm os seus penduricalhos, como auxílio paletó, auxílio moradia, 13º salário e tantos outros. É para discutirmos estes e outros assuntos que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, em 61.4 digital. E para discutirmos os vários aspectos desses temas que estão na ordem do dia do brasileiro, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores. Os professores Roberto Martins Rodrigues, nosso decano, e sempre aqui disposto a colaborar conosco nos mais variados temas que aqui refletimos. O cientista político e professor da Universidade de Fortaleza, Francisco Moreira, que também, para o nosso prazer e orgulho, integra a nossa bancada. E agora, o mais novo integrante dessa bancada de debatedores, o ex-ministro e ex-deputado Paulo Lustosa, que mais uma vez abrilhanta aqui a nossa mesa para essas discussões. Eu aproveito, inclusive, para registrar a presença aqui nos nossos estúdios, assistindo a nossa gravação, o Júnior Cordeiro, que é assessor do ex-ministro Paulo Lustosa. Eu peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, os nossos agradecimentos mais uma vez pela sua audiência e atenção. Nós temos hoje as participações da nossa bancada de debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Moreira e Paulo Lustosa da Costa. E eu quero começar o programa colocando na discussão, para nós iniciarmos, Roberto, um dos temas objeto do nosso editorial de abertura. Eu disse que deputados e senadores, durante o período de Momo, foram articulados pelo Palácio do Planalto para dançar não o frevo de Pernambuco e nem o axé da Bahia, mas o frevo e o axé da reforma da Previdência Social. Na última hora, o relator teve que introduzir algumas pequenas alterações no seu relatório para que, com isso, fosse possível atingir os tão sonhados 308 votos necessários para essa aprovação. Qual é a sua percepção? Afinal de contas, vamos ter uma reforma da Previdência ou um arremedo político de apoio ao atual governo? É difícil discutir o assunto como o da reforma da Previdência, que envolve aspectos de economia, coisa que eu não entendo absolutamente nada, tanto que sou pagador de aluguel, de imposto de renda, além de outros tributos menos votados. O que eu acho, do ponto de vista político, é que o atual governo não tem legitimidade para fazer nenhuma reforma. Porque toda reforma que ele propõe, todo projeto que ele coloca em discussão, a classe média e o pobre é que pagam o pato. Então, eu, pessoalmente, sou contra que se vote qualquer coisa
em relação a uma reforma que vai atingir não exatamente o rico, mas principalmente a classe média e a massa dos trabalhadores, principalmente o serviço público. A propósito de economia, o Roberto lembrou muito bem, Paulo Sousa, estamos aqui, você é um economista, foi secretário de Planejamento do Estado do Ceará, portanto, conhece muito bem essa matéria. Nesse instante, a discussão, pela boca do presidente da República, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, enfim, e toda a sua base de apoio, é de que essa reforma tornou-se condição sine qua non para que o país pudesse avançar nessa escalada, ainda que tênue, de recuperação da economia. E também sob o maior argumento de que, não fazendo essa reforma, a Previdência vai inviabilizar o Brasil em breve. Esse é o argumento. Efetivamente, esse argumento se sustenta, é substantivo, ou efetivamente isso é um argumento para que apenas se faça o engendramento político de sustentação do atual governo, objetivando a sucessão presidencial que se avizinha e que o PMDB, obviamente, apoiado pelo presidente, terá o seu candidato, o seu interesse coligado ou não? Bom, Ronaldo, eu acredito que, em primeiro lugar, eu já fui economista, hoje eu sou economista bissexto, sou da opinião de 4 em 4 anos. Em segundo lugar, a questão básica é o seguinte, você tem, independentemente de qualquer tipo de perspectiva que você analise, você tem um déficit da Previdência deste ano de quase 190 bilhões. Esse déficit é coberto, e é coberto com recursos do Tesouro Nacional. Na proporção que o Tesouro Nacional tira 180 bilhões para o ano 200 e poucos bilhões para cobrir o déficit, deixa de levar 180 bilhões, 200 e poucos bilhões para educação, saúde e outras coisas mais. Então, a questão fundamental é o seguinte, se for continuar o regime como está, na verdade você vai ter situações de inviabilidade quase total do próprio orçamento da União. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que se analisa é o seguinte, o que a reforma deve buscar? Em primeiro lugar, é corrigir uma distorção que é dramática, gravíssima. O setor público responde, apenas 1 milhão e poucos pessoas do setor público respondem por um valor absurdo desse déficit. Ou seja, 70%, 80% desse déficit vem do setor público. Por causa de aposentadorias, que são aposentadorias milionárias e aposentadorias que não tiveram a contribuição previdenciária que respaldasse esses valores. Na verdade, eu escrevi um pouco tempo atrás um artigo que eu sugeri o seguinte, para ser justo, o que eu podia fazer? Pegar todas as aposentadorias do setor público, examinar quanto é que elas deveriam ser, quer dizer, você foi estar aposentado ganhando 40 mil, mas pelo que você contribuiu e o tempo, você só teria direito a 5, 6 mil. Para não ser tão dramático, você faria uma média. Entre o que você está ganhando 40. Bota mais 6, 46, divide por 2. Meu amigo, a partir de agora você vai receber este valor, que o resto vai ajudar a recompor um processo de distorção da própria Previdência. Então, eu acho que a reforma é fundamental, não precisa ser tão profunda em muitos aspectos. Se você estabelecer o limite mínimo, tempo de contribuição, e resolver essa coisa de igualar o tratamento que é dado ao servidor público para o tratamento que é dado ao servidor privado, você começa a fazer operar o sistema. E esse sistema vai começar só a operar, aí eu discordo um pouquinho do Roberto quando ele fala do problema da legitimidade do Temer para fazer ou não. O problema é que ele não vai fazer a reforma em si, ela depois de aprovada, quando ela for começar a ser implementada, já no outro governo, que necessariamente não deverá ser mais do Temer. Essa é a questão. Aprova-se uma reforma para que um futuro governo possa implementar. Esse futuro governo, certamente, pelo menos há uma probabilidade, pelo quadro que está colocado, de divergir dessa reforma que vai ser aprovada agora. Aí, professor Moreira, como cientista político, eu quero colocá-lo nessa discussão, nessa perspectiva, quer dizer, política. Essa reforma, do jeito que está proposta, ela parece que conseguiu desagradar a gregos e troianos. Porque não agrada aos que estão ameaçados de perder parte dos seus privilégios,
desagrada ao trabalhador também, porque vai passar a ter que contribuir por mais tempo, e aí homens e mulheres. Cria uma expectativa negativa, chamemos assim, para a juventude, para aqueles que iniciam sua vida agora, porque não sabem que tipo de previdência vão ter no final para suas aposentadorias. Veja que cria aí insatisfações de todas as partes. Nos aproximamos, Moreira, da próxima eleição. Estamos aí há 8 meses da próxima eleição. Uma reforma de tamanha importância, que interessa aos 204 milhões de brasileiros hoje, porque os que estão nascendo hoje vão certamente precisar de uma previdência mais tarde. Não era o caso de aproveitar as próximas eleições e fazer uma consulta, fazer um plebiscito, fazer uma ampla campanha de divulgação e consultar aquele que efetivamente interessa, que é a população? Pois é. Eu acho que essa questão da legitimidade que o professor Roberto Martins levantou, eu acho que é uma questão muito séria, certo? O Temer poderia ter feito um governo no sentido de colocar as coisas, certas coisas no lugar e deixar que o processo eleitoral que se avizinha, ele trouxesse, né, um novo status para o governo, uma nova situação de governabilidade, né? Eu sou contra, né, por exemplo, a visão do Dr. Paulo com relação à Previdência. Eu acho que essa questão do déficit é uma questão que precisa ser discutida com mais clareza com a população. E a questão central é como resolver o problema do déficit, mas que o povo participe desse processo. Que a gente acabe de tomar essas decisões, que são resultado de processos que, na verdade, são decisões tomadas pelo alto, em que não há uma participação mais efetiva das coisas, né? E terminam fazendo certos arremedos que não resolvem o problema na sua totalidade. Eu não sei até que ponto, por exemplo, resolver o problema do setor público. Peso, pelo que eu sei, eu não sou um estudioso do assunto específico da questão da Previdência Social, né? Mas, por exemplo, tem um peso imenso dos militares hoje, do judiciário, tá certo? Quando se fala em setor público, de que nós estamos falando? Quando a gente sabe que esses setores estão sendo excluídos dessa mudança, dessa reforma. Esses setores mantêm-se os seus privilégios, chamemos então assim. Eu me insurjo contra essa palavra privilégio, porque não são descontados todo mês um peso pesado para a Previdência. Não, mas o que ele está... Qual é o privilégio? Se a gente contribui, trabalha e tal. Eu estou com 88 anos, doutor. Eu não estou com 18 anos. E como eu, tem muitos ainda, né? Então tem que ver. Quando se refere também aos privilégios, Roberto... Por que o governo vai para a Restinga da Marambaia levando 80 pessoas? Quando se fala dos Quanto custa isso aí? Os privilégios, para Roberto? passar 3 dias. Professor Roberto, os privilégios que hoje a mídia, chamada mídia grande, e os que são contra a reforma como está colocada, referem-se, por exemplo, aos setores privilegiados como a estrutura do judiciário, que são os maiores salários, a estrutura política, deputados e senadores que, mesmo no exercício de apenas um mandato, conseguem se aposentar com um significativo, tá? Não é um mandato, na proporcional. Não existe mais, não. Em relação a esse setor, não é em relação aos servidores de carreira, como é, por exemplo, o seu caso, de muitos e muitos. Eu acho que não é esse o tipo de privilégio que você está discutindo. Não é isso, não. Não, mas eu acho que o mal são os penduricalhos. Em lugar de se pagar bem, o justo, para seja quem for que trabalhe, acrescenta-se a farsa do auxílio não sei o quê, gratificação não sei de quê. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse tema. Mas deixa eu fazer só um comentário sobre, você falou do problema da discussão com a sociedade civil, do déficit, das propostas da Previdência, o que ela deve ser alterada, onde ela que ela afeta, quem ela afeta, como afeta, que tipo de injustiça está a corrigir e tudo mais. Todo esse conjunto. A gente tem um problema grave a ser colocado aí, é que você tem um sistema de representação popular
que aparentemente deveria responder por essas preocupações, por esses anseios Idealmente, da sociedade. Não, mas deveria, né? Mesmo todo 4 anos nós estamos elegendo pessoas destinadas a responder por essas aspirações, defender esses direitos e esses interesses. Então a gente tem um problema, isso está sendo discutido com esses representantes do povo. Se falta a eles a competência, a seriedade, o compromisso e a legitimidade, já é um problema que nós vamos ter que enfrentar de maneira muito mais profunda, mais séria do que nós estamos enfrentando. Porque senão a gente pode mudar a tese, nós não precisamos mais de democracia representativa. Vamos ter a democracia direta, acabou-se. Então vamos o quê? Usar porque não adianta esses mecanismos que você tem de democracia direta, que é, digamos, o plebiscito, é o referendo, que esses não chegam a responder de maneira rápida, objetiva e na integralidade dessas questões. Fundamentalmente, o que a gente poderia ter é se a gente soubesse para onde nos levam as redes sociais, esse seria o maior instrumento de avaliação, de consulta, de teste e de aferição das aspirações e opiniões populares. Mas o senhor sabe que é uma pessoa que a questão da representatividade hoje é o principal problema da política nacional, não nacional, né? É no mundo todo essa questão da representatividade está se colocando. Então, que tipo de representatividade a gente tem? Quem são esses representantes? Que interesses eles defendem hoje no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, em todos os lugares, né? O processo começa com o próprio processo eleitoral. Então, ou se faz uma reforma profunda, né? Há uma reforma que eu acho que é a mãe de todas, aí pode ser, eu esteja olhando que é a reforma política. Agora, fazer uma reforma política, não é arremedo, como costuma se fazer no país. Falar que fizeram uma reforma política, que reforma política foi feita? Certo? Qual é as mudanças reais que ocorreram nos processos políticos brasileiros, que a gente diz, vamos ter consequências, né, dessa reforma? Você teve alguma coisa que poderia gerar uma expectativa de mudança. Primeiro, o fim do financiamento de campanha por empresas. A restrição da participação do próprio financiamento individual, para que as pessoas pudessem, os partidos pudessem fortalecer através seus filiados, seus simpatizantes. Essa é uma coisa que ajuda em parte, mas não resolve o problema. Por outro lado, se você acaba com as coligações proporcionais, se acaba com o voto com esse excesso de partidos políticos, essa multiplicidade enorme sem sentido, que são apenas negócios, né? Esses partidos políticos viraram só negócio. Então vende o tempo de televisão, vende horário eleitoral, vende espaço, vende o diabo. Então, se bem que foi aprovado para a partir de 2020, para vigir em 2020, algumas cláusulas que alteram substancialmente. São bem interessantes isso, mas eu concordo com ele que você teria alguma coisa a mais em termos de reforma política, certo? Você tinha que acabar nós estamos numa crise, acabar com senador, suplente de senador, acabar com não eleição de do vice-governador, que tem que ser eleito, acabar com essas questões que distorcem o processo e tira a legitimidade. O sistema presidencialista no Brasil, nem em lugar nenhum, dá certo. Nós temos que pensar no retorno ao parlamentarismo verdadeiro, porque é um regime pedagógico. O governo não presta, sai, mas o chefe de Estado fica. Então não tem crise, é a crise normal da mudança política e tal. E o parlamentarismo. Diminuir o número de deputados. Porque o que acontece no Brasil? São Paulo é o estado maior do Brasil, tem mais deputados do que todos os outros. Tem 75 deputados. Né? 75. Mas o presidente da República aqui no Brasil vira o salvador da pátria. E ele salva a pátria dele, mas não a nossa. O grande problema que o Arnaldo chamou muita atenção sobre esse problema da reforma que você está em processo, é que a gente tem tantos problemas represados esperando
uma definição mais legítima de opções, que a gente às vezes se apega até essas pequenas alternativas que estão surgindo para legitimar o processo político eleitoral, acreditando que isso possa melhorar. Por exemplo, essa eleição agora nós vamos ter essas mudanças aí, mas são muito poucas. Será que elas vão mesmo afetar? Nós não temos a menor ideia. Eu, a princípio, não sou tão otimista. Mas vamos ver o que é que as redes sociais vão criar de problemas ou de soluções para nós. Né? Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo. E quando voltarmos, Roberto, sequenciando essa discussão, eu vou colocar em pauta um dos assuntos que legitimamente está, digamos, chancelado como privilégio, que é o tal do auxílio moradia para os juízes, para aqueles que compõem a estrutura do judiciário brasileiro. Isso entrou na pauta com muita intensidade a partir da manifestação de alguns juízes, como, por exemplo, o símbolo hoje da magistratura brasileira, que é o juiz Sérgio Moro. Esse resolveu publicar dizendo que é a favor tem casa em Muritiba, tem casa dele em Curitiba, mas ele é a favor da manutenção porque diz que é um aumento indireto de salário. A partir de opiniões como essa, esse assunto veio à discussão e virou a pauta. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Moreira e Paulo Lustosa. Você acompanha aí a tradução em Libras, ou seja, para a linguagem dos sinais, feita pela Gilmária nesse instante. O primeiro bloco quem fez foi o Marcos, agora a Gilmária assume a partir de agora, faz parte do atendimento à Lei de Comunicação Inclusiva, que a Câmara Municipal procura se enquadrar e cumprir. Eu quero colocar agora na discussão, Moreira, professor Moreira, esse assunto que entrou na pauta na semana que passou muito fortemente, que foi com relação ao auxílio moradia para os integrantes da magistratura. Esse mesmo auxílio moradia, ele é concedido também à classe política. Sempre foi a classe política e a classe, do Poder Judiciário, integrante do Poder Judiciário. Agora resolveram, então, trazer o Poder Judiciário, depois de muito combate à classe política, sobretudo a partir das manifestações de alguns ícones, chamemos assim, do Poder Judiciário, se declarando a favor. E aí você tem, isso não é apenas para citar, o presidente do Tribunal de São Paulo, o maior tribunal do Brasil, que tem mais de 200 imóveis declarados em seu imposto de renda, nada contra, em São Paulo, diz que é a favor, sim, da manutenção do auxílio moradia. O juiz Sérgio Moro, idem. O Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Ele e a mulher. Ele e a mulher são juízes. Ele está pleiteando que os dois tenham... Moro pleiteando, ele recebe e ela recebe. A manutenção...
e chamaram todos isso de ganhos indiretos, aumento de salário indireto. Eu queria colocar essa discussão para que os senhores da bancada interagissem aí sobre isso, porque isso tem se tornado voz corrente na sociedade brasileira. Ganhou uma dimensão muito, vamos dizer assim, uma expressão muito forte. Inclusive, eu acho que isso é um pouco de reação com relação à forma como o judiciário tem se colocado ultimamente, né? O judiciário, de uma maneira geral, com algumas figuras bem marcadas, eles passaram a ter uma visibilidade muito grande, tá certo? Então, estão presentes na mídia e constantemente, né, interferem nos assuntos os mais variados possíveis. Aparecem também agora com mais frequência.